Então, galera, prontinhos para mais uma aula de revisão de biologia do primeiro ano da nossa mediação tecnológica tão querida e amada, né? Então, eu, professora Tabita, vou dar continuidade aqui, né, para nossa revisãozinha. O que a gente viu na nossa aula 4.1? Esta é a nossa aula 4.2, certo? Vamos lá revisar o que a gente viu nessa aula, então. Nós falamos sobre o método científico. Quão importante é a utilização de um método científico? Para quê, professora? Olha para mim. Para que eu consiga sair do senso comum. Eu não consigo e não posso publicar algo só de uma ideia da minha cabeça, fruto da minha imaginação. Isso não é científico, isso não é ciência de forma nenhuma. Existem algumas situações, né, na vida que podem ser explicadas à luz de um senso comum ou são satisfatórias. Mas quando a gente fala de ciência, tá? Quando a gente fala de algo que vai repercutir para o mundo, né? E as pessoas mais interessadas nesse sentido são aí as pessoas que buscam explicações para fenômenos dos mais imagináveis, né? Dos mais difíceis de serem compreendidos. Então, precisa ter um embasamento científico, sim. E para isso a gente faz o uso do método, certo? A gente falou que esse método, lá no século XII, foi iniciado por Roger Bacon, né, o Francis Bacon, onde eles estavam ali tentando solucionar, responder algumas perguntas. E aí eles viram a necessidade, então, de se criar, de tentar se explicar de uma forma mais coerente alguns fenômenos que aconteciam na natureza. E para isso eles deram início à criação do método científico, isso no século XII. E aí, a partir desse momento, outras pessoas foram começando a aprofundar e realmente deixar mais marcado, identificado esse método, como o René Descartes aí, que era um filósofo, né? Então vamos lá, um pensador. O método científico, as etapas desse método científico. Então, existe uma regrinha para ser seguido. Eu não posso começar do meio para o fim ou do fim para o início, não tem. Eu preciso seguir uma sequência para fazer todo sentido na minha resolução, ali na minha conclusão do meu fato observado, certo? Então, você inicia-se a partir da observação de um fenômeno, tá? A observação de um fenômeno. Eu cheguei em casa, liguei, estava tudo escuro, eu liguei e a luz não acendeu, a lâmpada não acendeu. E aí eu fiz essa observação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar, não, cliquei, liguei, desliguei, nada aconteceu. Eu vou perguntar, o que aconteceu? Será que a luz foi embora? Criei uma pergunta, problematizei a situação. E aí eu vou testar. Eu entrei da minha casa, mesmo no escuro, vou acender uma vela, vou procurar saber o que está acontecendo, tá? E aí eu verifico que no outro ambiente da minha casa eu acendi e a luz acendeu. Então tem energia na casa, somente aquele primeiro ambiente que eu entrei não tinha energia ou não estava funcionando. E aí você vai fazer alguns experimentos. Será que o interruptor deu um curto? Será que foi a lâmpada, né, que queimou? O que vai acontecer? Então você observou o fato, você problematiza esse fato, chega à elaboração de uma hipótese, uma dedução, que é uma tentativa de explicação desse fenômeno, vai fazer as suas experimentações. A partir dessa experimentação, você analisa os resultados, chega a uma conclusão. Se essa conclusão confirmar a sua hipótese, você pode ter, então, aí a construção de uma teoria. Que ela não é só de uma hipótese, mas várias hipóteses juntas, respondendo a um questionamento ou perguntas que fazem correlações umas com as outras, a partir desses experimentos, e eles são comprovados. E aí você chega a essa elaboração dessa teoria, certo? E aí você tem o método científico no cotidiano e a ciência entrando, explicando a partir de todas as suas buscas de respostas para compreender, né, o surgimento de uma doença, né, ou a cura dessa doença, e enfim, a biologia ela faz frente a todas essas informações científicas. Ok, galera? Então essa foi a nossa aula de revisão e eu te aguardo, então, aqui para mim. Eu aguardo você, então, para a nossa
aula de atividades. Tá bom? É isso aí. Olá, galera! Vamos lá, então? Vamos para o que interessa, né? Que é a nossa atividade, certo? E nessa aula, nós vamos enfatizar melhor o que a gente viu na aula anterior, certinho? Se houve alguma dúvida, se você se perdeu no meio do caminho, volta lá, tá certo? Para que você consiga construir aí a sua forma de aprendizado. Cada aluno tem uma velocidade, um ritmo diferente, né, galera? Nós não somos todos iguais, né? Então, uns compreendem de uma forma mais rápida, acelerada, outros precisam um pouquinho mais, um passo a passo, tá bom? Então, vai construindo aí, vai fazendo as suas anotações. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Pega o seu material, né? Questão número 1. Diante do que foi estudado sobre o método científico, identifique a alternativa que vai trazer a afirmação correta em relação ao que é o método, né? Então, você tem aí as opções, as alternativas de A a E. Vamos lá, para a letra A. A pesquisa científica inicia-se a partir de seus primeiros experimentos. Lembra que a gente falou durante a aula que existe uma sequência para você desenvolver o método científico. E essa sequência, ela não vai se iniciar dos experimentos, tá? Então, a letra A já está descartada. Ela vai iniciar a partir de uma observação de um fenômeno ou de um fato que esteja acontecendo. A letra B, uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação, olha o spoiler, né? De determinado fenômeno seguido das hipóteses. Segura aí essa alternativa. Letra C. Os questionamentos são formulados, ou seja, problematização, elaboração das perguntas, são formulados depois da metodologia. Como assim? Depois que eu desenvolvi todo o processo é que eu vou chegar a formular um questionamento? Também não tem como, né, galera? Letra D. As conclusões negativas em relação às hipóteses servem de base para a elaboração de teorias. Espera aí, professora. As conclusões negativas, não, as teorias são formuladas a partir de hipóteses que foram testadas através dos experimentos e comprovados, que são de acordo e não negativas, né? Não tem como. Letra E, os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por meio de congressos. Olha aqui para mim, galera. É muito importante quando você chega no ponto de publicar, né? Seguiu todo o passo a passo da metodologia científica, beleza, né? Agora você suou tanto, né, para tentar explicar, fez ali seus experimentos, não deu certo, fez um outro, testou, beleza. Aí você chegou em uma conclusão. E essa conclusão, ela comprovou a sua dedução, ou seja, a sua hipótese, certo? Agora eu vou publicar. Eu não posso publicar no jornalzinho do meu bairro. Eu preciso que a comunidade científica conheça esse material e agora, eu expondo esse material, ele vai passar por todos os outros segmentos que vão estar ali, às vezes discordando, tentando achar alguma situação ali diversa, né? Diferente, para poder concordar ou não com aquilo que você resultou do seu trabalho, tá? Então, não tem como. Volta lá para a questão. Não tem como eu publicar ou divulgar isso apenas através de congressos. Eu posso sim, depois que eu publiquei, depois que o meu nome está lá no meu material produzido cientificamente, eu posso apresentar esse trabalho num congresso com certeza, né? Eu estou divulgando ali a minha informação. Todos os cientistas, né, gostam de ver seus trabalhos divulgados da melhor forma possível. Mas primeiro tem que ser num documento científico, em uma publicação de uma revista científica, que tenha peso científico. Ok? Então, alternativa B, né? Uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação. Essa é a etapa inicial da minha
do meu método científico. Então, eu vou conseguir aí, a partir dessa observação, problematizar e formular as minhas hipóteses, que são as deduções da explicação desse fenômeno. Ok? Questão número 2. Tomara que você tenha pego aí número 1, né? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para 2. Considerando as opções abaixo, vamos lá. Opção 1, né? Elaboração de uma hipótese. 2. Análise dos dados. 3. Divulgação do dado não experimental. 4. Observação de um fenômeno. 5. Experimento. E 6. Conclusão. Então, eu tenho que colocar isso numa sequência que é correta para o método científico. Lembra lá no iniciozinho da nossa aula, né? Então, vamos lá. A gente falou que a observação é o ponto inicial. Então, a letra 4, a alternativa, a opção 4 ali, observação de um fenômeno. A partir dessa observação, eu vou, então, chegar a elaborar uma hipótese, né? Então, vamos lá. Observação de um fenômeno, aí eu vou elaborar a minha hipótese. Depois que eu elaboro essa hipótese, eu vou fazer o experimento. Depois que eu faço o experimento, eu vou ter, né, vou caminhando aí para um resultado. Então, eu vou fazer análise desses resultados, tá? Análise dos dados que eu obtive a partir desses experimentos. E aí eu vou chegar a uma conclusão, certo? Pegou aí? A número 3 ali, divulgação de dado não experimental. Eu não posso divulgar nada que eu não tenha passado pelo método científico, ou seja, pela experimentação. Não seria científico, então essa ali está descartada. Então, qual é a sequência correta para o nosso método científico? A opção letra D, né? Então, você tem a partir da observação, aí você vai partir para a elaboração de uma hipótese, para o experimento, análise desses dados e aí chegar à sua conclusão. Ok? Vamos seguindo? Questão número 3. O que é o efeito placebo? E qual é o intuito da ministração ao grupo controle? Aí a gente volta aqui nessa questão, volta aqui para mim. A gente volta ali para aquela situação que você observou, criou a problematização, fez a sua pergunta, elaborou a sua hipótese para tentar explicar essa pergunta. Você fez o experimento. Quando chega no experimento, você vai ter lá o grupo controle e o grupo experimental, correto? E aí o grupo controle é aquele grupo que eu não vou ter intervenção nenhuma. E o meu experimental eu vou intervir. Eu vou fazer alguma alteração daquilo que eu estou testando. Certinho? Ok? Então vamos lá. Nossa questão. O que é esse efeito placebo? E por que ele é ministrado? Então, quando você tem no grupo experimental, que é aquele que vai sofrer intervenção, eu vou administrar uma medicação, por exemplo, tá? Que eu estou tentando verificar a eficácia dele, e no outro grupo eles vão receber esse placebo, esse comprimido placebo, que é Fanta. É Fanta, né? Não tem nada de substância que vá reagir com o organismo, melhorar nada. Mas as pessoas às vezes apresentam uma melhorazinha só porque pensam que estão tomando a medicação certa, tá? Só que no meu grupo experimental, que realmente recebeu uma dosagem correta, ele vai ter que ter um aumento, a melhora, né, considerável aí, tá bom? Então vamos lá para a definição, para dar tempo de vocês estarem olhando aí que você respondeu. Então o efeito placebo é a melhora que os doentes podem apresentar, causada apenas pelo fato de receberem certa medicação, independentemente dessas reais propriedades curativas possam estar ali inseridas nessa medicação, tá? Opa, volta lá. Tal procedimento, a segunda pergunta ali, qual é o intuito então dessa administração? Ele é necessário para evitar a crítica de que a doença está sendo tratada não pela droga, mas apenas pelo fato de estar ocorrendo a administração de algo sem efeito. Então, sempre vai ser utilizado aí no grupo controle essa falsa medicação, esse placebo, que não tem efeito algum, tá? Só para você poder analisar aí a reação dessas pessoas. Ok? Então, vamos lá para a questão número 4, que é uma questãozinha para você se ligar aí no Enem. Questão número 4, de 2008.
O método científico é um conjunto de regras básicas para se desenvolver uma experiência, a fim de produzir conhecimento ou corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. As figuras a seguir mostram 4 trabalhos desenvolvidos. Gente, é o resultado de um trabalho científico, tá? E seguir os passo a passo ali. Desenvolvidos com um único objetivo, que é verificar se um determinado medicamento ele é eficaz no combate a uma doença ou não. Vamos analisar essas figuras? Então, ali você tem tipo de doença X, no primeiro quadrinho, tá? X, Y e Z. Aí você tem o grupo 1 e o grupo 2 e os trabalhos consequentemente. Correto? Então, vamos olhar, né, o nosso foco agora para o primeiro quadro, onde você tem no grupo 1, do primeiro trabalho. Pega ali. Grupo 1 você tem... No primeiro trabalho, uma doença X. No grupo 2, você tem a doença Y. Galera, a gente está tentando verificar, a questão está querendo que você faça uma análise desses trabalhos, da eficácia de um medicamento. Então, o que você precisa? Olha aqui para mim. O que você precisa ter a sua atenção agora, o seu foco de interpretação da questão. Se eu estou querendo avaliar a eficácia de um medicamento, eu preciso ter o grupo controle e o grupo experimental. Lembra que o grupo controle... Lembra que a gente precisa ter nesses dois grupos a maior similaridade possível? Então fica com isso aí, tá? Guarda essa informação. Precisa ter a maior similaridade ou a proximidade para eu poder fazer a comparação da melhor forma possível, tá? Que tenha coerência. Então vamos lá para a questão. No trabalho 2, você tem grupo 1 com a doença X e no grupo 2 com a doença X também. Ok? No trabalho 3, você tem no grupo 1 doença X, no grupo 2 doença Z. Tá? E no trabalho 4, você tem o grupo 1 com a doença X e no grupo 2 não tem doença nenhuma. Não tem nenhum enfermo ali. Vamos lá agora para o medicamento, que é o que está sendo analisado, tá? Sua eficácia. Então, eu tenho 2 tipos de medicamento, o X e o Y. O trabalho 1, tá? Lembra lá que o grupo está lá em cima, o grupo 1. No grupo 1, você tem a doença X, no grupo 2, você também tem a doença X. A medicação X e X, tanto para o grupo 1 quanto para o grupo 2. Só que se você olhar lá em cima, em relação às doenças, elas são diferentes, então não bate com as informações que a gente acabou de passar, que elas têm que ser o mais próximos possíveis. Então aí você já ia descartando. Como é que eu vou usar uma medicação X para uma doença Y? Tá? Então descarto aí esse trabalho. Vamos lá pular e saltar aí para o grupo 3, tá? O trabalho 3. Você também tem, ó, grupo 1 com a doença X e o grupo 2 com a doença Z. E a medicação que você está utilizando também é diferente, X e Z. Como é que eu vou fazer uma comparação, tá? Se eles estão tão diferentes, estão divergindo tanto assim, tá? Esses grupos têm que ter a maior similaridade. Se eu estou testando a eficácia de medicamento, esses grupos têm que estar com a mesma doença, certo? E receber o medicamento. Só que eu vou observar o seguinte... que eu tenho que ter um grupo controle, onde eu vou intervir, e um grupo experimental, onde eu não posso intervir. Então, em relação a isso, qual é a minha alternativa? O meu grupo precisa estar com a doença X, e eu preciso ter o grupo controle. O grupo controle não vou alterar nada. E o grupo experimental é o grupo que eu vou estar aplicando, dando a medicação que eu vou estar analisando a eficácia. Então, qual é a única alternativa que eu posso, então, deduzir aí? Eu eliminei o trabalho 1, eliminei o trabalho 3 e eliminei o trabalho 4 porque eu não tenho doença nenhuma. Só me resta a opção, a alternativa, o trabalho 2, né? O trabalho 2. E essa é a nossa resposta aí. De acordo com as informações apresentadas, assinale a alternativa correspondente ao trabalho que possui maior grau de confiabilidade dos resultados. Obviamente, a letra C, o segundo trabalho, que tinha a mesma doença e teve um grupo controle e um grupo experimental. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula 4.2.
E a gente vai se despedindo por aqui. Tchau, tchau!